Boa tarde. Professora, nós estamos aqui com a professora Diana. Nós estamos tratando aqui do tema sobre a terceirização. O projeto que foi aprovado na Câmara e está no Senado para ser aprovado. E nós convidamos a professora Diana para ela expor o que ela pensa sobre esse projeto. Professora, na sua percepção, qual as consequências desse projeto para a classe trabalhadora? Bom, gente, boa noite, boa tarde, nós estamos à tarde. Quero agradecer inicialmente ao professor Andrade o convite para estarmos debatendo sobre esse tema que é muito polêmico e que vocês, enquanto estudantes e futuros assistentes sociais, precisam se posicionar e, ao mesmo tempo, estar atentos e atentas àquilo que está sendo discutido na mídia, com os referenciais teóricos também, porque a gente vai observar no decurso de algumas colocações que eu vou citar, que alguns teóricos têm se debruçado também sobre essa temática. E eu creio que vocês já tenham lido alguma coisa relacionado a essas metamorfoses do mundo do trabalho, como Ricardo Antunes, o próprio professor Rui Braga, que eu creio que o professor Andrade está trazendo à tona, as considerações desse teórico, e agradecer vocês a estarem assistindo também. Então, as consequências. Terceirização, ela tem um rebatimento direto sobre a classe trabalhadora, principalmente porque, no senso comum, há um discurso de proteção da classe trabalhadora. E o que eu vou falar também aqui, são muitas informações do que eu leio, do que eu vi e do que eu também experimentei, do que eu tive experiências enquanto assistente social na condição de terceirizada. Então, com relação à terceirização, e o projeto de lei 4302, ele teve, a gente pode observar que ele teve um tempo grande de tramitação e ele veio à tona num cenário político muito próprio, muito apropriado para se discutir. Por sua vez, não foi discutido com a classe trabalhadora. Foi uma discussão muito atropelada, pelo que a gente observou, e o segmento que tem mais interesse em fazer parte desse processo de discussão, ele não foi convidado, ou muitas vezes não houve essa ampla mobilização, que a gente sabe que é histórica dentro do Brasil, essa questão da participação. Então, retrocessos teremos muitos, principalmente porque a terceirização ela vem legitimar, vem realizar essa intervenção legislativa com relação às responsabilidades. Há um incentivo massivo para que o Estado, ou seja lá qual é a instância, propriedade privada, empresa, estatal, ela venha a ser desresponsabilizada e o trabalhador ele que venha pagar toda a conta dessa, vamos dar o exemplo dessa falta de assistência e deslegitimação de alguns direitos históricos que a classe trabalhadora teve, como 13º, como férias. A gente pode pensar pelo senso comum assim, Diana, mas enfim, na realidade o discurso que se passa não é que o trabalhador vai ser assegurado, ele vai ser um trabalhador seletista, mas vamos lá, vamos com calma com esse discurso do senso comum e que muitos políticos eles vêm referendar esse projeto, na verdade dessa lei, dizendo que a classe trabalhadora terá ganhos, vamos ter cuidado. Porque como eu falei para vocês no início do vídeo, eu falo enquanto teórica, como pessoa que estou lendo, como pessoa que experimentei também essas formas de trabalho parcial, de trabalho temporário, de terceirização no âmbito do Estado. A gente sabe que o Estado, historicamente, é o nosso maior empregador. E vocês, daqui a uns meses, serão assistentes sociais e estarão nesse dilema de ter contratos terceirizados junto às prefeituras, junto na figura do Estado.
Então, como terceirizado, o que é que a gente tem observado, o que foi que eu experimentei, que o projeto de lei não fala? Que essa terceirização, né, ela no âmbito do Estado, ela é para ser momentânea, né, porque existe uma lei de responsabilidade fiscal que fala com relação aos concursos, né, que as seleções, as terceirizações, elas são em casos emergenciais e elas têm um determinado tempo para ser realizada. Então, enquanto terceirizado, o que é que a gente vê e o que foi que eu experimentei? Durante 1 ano, durante 2 anos, acontecia demissões, né, no âmbito da figura do Estado, e nós éramos obrigados a ser recontratados em outras empresas. O que é que isso acontecia? Eu nunca tive acesso a 13º, a férias, então a todo aquele discurso que a mídia, que deputados, que alguns políticos colocam, cai por terra. Porque nesses 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos que eu tive, né, nessa condição de terceirizada, né, foi isso que aconteceu. E o trabalhador, por sua vez, ele se vê no dilema, onde ele tem que trabalhar, ele necessita trocar a sua força de trabalho pelo salário, e ao mesmo tempo poucas são as alternativas que a gente tem. Historicamente, né, existem ramos onde a terceirização ela é massiva. A gente tem observado no âmbito da limpeza, no âmbito da segurança patrimonial e no âmbito também do telemarketing. E observem só, no âmbito da limpeza, né, trabalhadores que têm uma dificuldade, né, de acesso à escolaridade, consequentemente a mobilização, a organização sindical, segurança patrimonial, que historicamente são aqueles trabalhadores que trabalham no âmbito da proteção da propriedade privada. E o telemarketing, né, historicamente, né, eu creio que alguns de vocês em sala de aula já tiveram a oportunidade de trabalhar nesse âmbito. Então, geralmente é o primeiro emprego, pessoas jovens que estão atuando nesses espaços de telemarketing, espaços estressantes, espaços também com uma carga de tempo de trabalho excessiva. E os teóricos que debatem sobre a terceirização, o que é que eles têm observado? Que, em comparação aos trabalhadores diretos, o trabalhador terceirizado ele ganha muito menos e trabalha muito mais. Então a gente precisa estar atento, né, a tudo aquilo que a gente está observando, que a gente está lendo, né, que a gente está vivenciando e ter uma leitura crítica. Né? Bom, me diga uma coisa, professora, e em termos, você falou em termos de organização, da dificuldade de acesso à sindicalização, à organização. Isso amortece a luta dos trabalhadores por outras conquistas. As conquistas passadas certamente vão sofrer danos. E para o futuro, essas conquistas, ou novas conquistas, como por exemplo, redução do tempo de trabalho, da hora de trabalho, entre outras conquistas, outras perspectivas, isso fica mais difícil? Com certeza, né? O Rui Braga, né, ele vai trazer um elemento de análise da conjuntura e ele percebe que o governo Lula e o governo Dilma, né, foram governos que centraram, né, o debate em torno não da ampliação de direitos trabalhistas, pelo contrário, é na distribuição de renda em cima de programas, como a gente conhece, fragmentados, focalizados e seletistas, como Bolsa Família. Né? Então, o que é que a gente tem observado? Que a lei, ela retrocede, como eu falei para vocês anteriormente, tanto com a garantia de 13º, de férias, né, e implica consideravelmente na organização da classe trabalhadora. E a gente pode até pensar, né, e a gente precisa observar, né, o movimento da realidade, porque dentro, né, da organização sindical
em cima da lei existe divergências, isso é fato, né? Para que a gente também não fique pensando no senso comum, se até a classe trabalhadora, se até os sindicatos, eles não estão em consonância, né? Que dirá nós, enquanto estudantes, enquanto trabalhadores? Olha aí, pensamento de senso comum, a gente não pode pensar dessa forma, né? Existe contradições da sociabilidade capitalista, existe frentes de luta e que o movimento sindical faz parte, está mergulhado nesse cenário também. A gente tem a CUT, que apoiou o governo Dilma, mas que se coloca contra esse projeto de terceirização. E por outro lado, né, a gente tem a força sindical, que ela não apoiou o governo Dilma, mas que se coloca favorável a esse projeto de terceirização, porque acredita que com a história do resgate desses trabalhadores, da segurança, esses trabalhadores eles possam contribuir para o sindicato e aumentar a massa de pessoas sindicalizadas. Precisamos ter um olhar crítico frente a essas observações, né? Porque a realidade social, né, ela se conforma no sentido de quê? De que há um movimento constante, né, que faz parte dessa conjuntura, dessa sociabilidade, de desqualificação, de desmobilização, não só dos sindicatos, mas toda e qualquer organização coletiva da sociedade. Então, as greves elas são deturpadas, a forma de organização dos trabalhadores elas são minadas constantemente, e esse projeto de terceirização ele é uma das estratégias que vem a minar também essa organização, essa capacitação e essa possibilidade de mobilização da classe trabalhadora. Então, a gente precisa ter claro que dentro das representações sindicais existem forças contrárias. E que essas forças, né, elas estão caminhando lado a lado ou para a reprodução da sociabilidade capitalista, referendar esse projeto, e outros estão indo num rumo consideravelmente diferente. Né? E aí qual é o lado, né, que vai tendenciar mais? É o lado onde a organização está maior. E aí eu pergunto para vocês, de que lado vocês têm se posicionado? De que lado vocês têm tensionado? E nós, enquanto trabalhadores mesmo, eu me coloco também nessa condição, porque é muito fácil a gente colocar a culpa na sociedade, e nós somos o quê? Fazemos parte dessa sociedade. Então, existem também alguns organismos que têm, algumas instituições que têm referendado, que têm, e aí percebo que não é de graça, né? Existe, né? Eu gosto muito fazer com que vocês reflitam o que está por trás daquilo que está sendo dito e não dito. Então a gente tem algumas instituições, como a Federação de Indústria de São Paulo, a Fiesp, que ela tem referendado esse projeto, tem inclusive dito, né, na mídia, amplamente, que os trabalhadores estão muito felizes na terceirização. E aí eu me questiono, né, como é que podemos falar de equidade, de democracia, como podemos falar de qualidade de vida para o trabalhador dentro dessas condições que eu falei para vocês, onde a gente tem trabalhadores né, com carga de trabalho exacerbada, com um salário reduzido, né, e condições de trabalho insalubres, porque também um dado importante é que esses trabalhadores terceirizados, né, são aqueles que estão, inclusive, nos dados, né, do Diese, como aqueles que sofrem mais acidentes de trabalho. Então percebam que essas condições de trabalho, né, elas interferem inclusive na qualidade e na saúde do trabalhador. Né? Como eu falo para vocês, nada está deslocado, as coisas estão em conexões constantes, a gente é que às vezes não se percebe. Me diga outra coisa, essa proposta, esse projeto, apesar de que a terceirização não é de agora, mas a sua legitimação está passando no momento e começa em 2004, já no governo dos trabalhadores, digamos assim, no governo do PT. Esse projeto chega agora, nesse momento, é um fortalecimento do sistema capitalista, o que é que está por trás
dessa força que faz com que esse projeto agora ganhe espaço? É verdade. Precisamos, né, perceber, né, que existe, né, uma conjuntura muito propícia, né, para que a terceirização ela venha a ser colocada como uma lei, né? Vejam só, a gente poderia estar falando de redução da carga horária de trabalhadores, a gente poderia estar falando, né, de aumento, né, de trabalho, de vagas de trabalho, a gente poderia estar falando de N coisas que asseguram o direito dos trabalhadores, mas a gente está falando o quê? De alternativas de redução dos direitos trabalhistas, né? E o governo Lula e o governo Dilma, né, como continuidade, né, desse projeto, que alguns teóricos que a gente estuda do serviço social, como Ana Elizabeth Mota, né, e outros autores vão falar, né, de neoconservadorismo às avessas, vão falar de um projeto de modernização. Enfim, o Roberto Castelo ele fala muito, né, de neoconservadorismo, e a Ana Elizabeth da mesma forma, né? A gente percebe que há um projeto mesmo se estabelecendo, né, de colocar, como a gente fala na linguagem popular, colocar panos mornos na luta de classes, né? E o governo Lula e o governo Dilma têm muito essa característica, não de estabelecer situações onde a classe trabalhadora se organiza e tenha potencial de luta, mas de mediação de conflitos e muito mais de quê? De apaziguamento, de pacificação de conflitos, né? E tem sido muito essa característica, né, do governo Lula, que continua com o governo Dilma também, né? E isso, né, a gente pode perceber, né, através do quê? Dos sindicatos, que muitas das vezes têm sentado na mesa para negociar direitos, e a gente pode imaginar, direito se negocia? E aí eu pergunto para vocês, que já passaram pela disciplina de política social, né, direitos sociais se negocia? Pensem aí, depois respondo o professor Andrade. Então, né, uma discussão muito minada, né, vocês estão percebendo que é muito polêmica, né, uma discussão que ela não é, como o professor Andrade falou, não é uma discussão recente, uma discussão que ela vem caminhando desde a década de 70, quando já começa esse sistema entrar em declínio, e há uma nova roupagem, né, do sistema capitalista, entra num novo estágio, como se fala, um estágio do capitalismo financeiro, que vocês devem estar estudando ou já estudaram, e há rebatimento em várias instâncias da sociedade, né? Rebatimento na economia, na cultura, eu falo muito, na academia também não está isenta, né? E essas crises do sistema capitalista, né, há novas roupagens, né, de organização dessa sociabilidade, e a terceirização é essa estratégia, é uma das estratégias, né, estabelecidas para, em que momentos de crise, há um suspiro, né, eu falo muito isso, um suspiro desse sistema para que mais daqui a uns 10 anos ou 5 anos, eu não sei, entre em declínio novamente uma nova crise, as crises sistemáticas do sistema capitalista, e há outras estratégias de novos fôlegos. A gente tem vivido dessa forma, né? Pense em 1929, né, o que foi a crise, né? E aí momentos que o capitalismo ele viveu os 30 anos gloriosos, 1970 entra em crise novamente. Eu recomendo vocês a leitura ali do livrinho Economia Política, do Marcelo Braz, do José Paulo Neto, da coleção básica de serviço social. Vocês precisam dar uma olhadinha nesse livro, para que vocês possam entender essas crises cíclicas do capitalismo e como essas crises elas têm rebatimento na sociabilidade burguesa. Bom, como é que está aí o horário? 20 minutos tem. Tá com 20. Bom, então eu gostaria de pedir a você, finalmente, nesse encerramento, que você pudesse falar alguma coisa. Você começou a falar aí sobre essa crise cíclica do capital. E o capital sempre consegue
superações. Essa terceirização, que implica em ganhos, em uma nova regulação da acumulação capitalista, é uma forma também de superação da crise do capital. Sim. Ou seja, a sua crise estrutural, ela é perene, ela não tem jeito. Ele vive assim sempre de cíclico e sempre superando algumas coisas e sempre em detrimento do social. Uhum. E aí a gente recorre ao velho teórico, né, e muito conhecido do serviço social, que é o Marx, né? Esse sistema, né, e a gente está lendo, inclusive essa semana, algumas considerações dele no Capital, lá no livro 1, volume 1, e lá nos manuscritos econômicos que eu já falei para vocês, que é uma leitura, deveria ser uma leitura do assistente social, assim como a questão judaica, né? Como a gente vai falar de emancipação humana se a gente não entende o que é que Marx debateu ali, né? Então, trabalho, ele é no sentido filosófico, né, da ontologia do ser social, ele surge muito antes da sociabilidade capitalista. E ele tem formatações diferenciadas nos diferentes estágios do capitalismo, né? Para a gente não ter, gente, aquela visão fatalista, né, que a Yamamoto ela fala muito. Nós não devemos ter nem a visão messiânica e nem a visão fatalista do serviço social. A visão messiânica, né, achar que o serviço social vai resolver o problema das pessoas e do mundo inteiro. Estão enganados. E nem a visão fatalista, que a gente às vezes acha que está tudo dominado, que dentro do trabalho a gente não pode fazer nada e que o que se chama capitalista está, poxa, é isso mesmo, nós devemos só esperar e reproduzir. Não podemos, né, ter essas duas visões, né? Precisamos mediar, né, onde quer que a gente esteja trabalhando. É na política de assistência social, é na previdência, enfim, em determinadas áreas nós precisamos sair desses dois polos e trabalhar dentro de uma outra realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Marx vai dizer que o sistema capitalista ele foi formado por pessoas de carne e osso como eu e você, né? Por gerações que antecederam nós. E quem é que diz que ele não pode ser findado e ser iniciado um novo processo? Né? A gente não sabe. Pode ser, e eu falo muito em sala de aula, pode ser uma sociabilidade diferente do que a gente tem. Né? Que, sei lá, a gente pode estar, nós estamos construindo, né, nesse processo contínuo. O capitalismo entra em crises, é verdade, ele encontra fôlegos, mas não significa dizer que ele que estamos findados ao fracasso e a ele se perpetuar. Não, depende muito das condições materiais que nós deveremos ter, que nós temos, como também da própria organização da classe trabalhadora. Então, nós construímos e nós também podemos contribuir para a mudança do que se tem. Se vai ser uma sociabilidade socialista, comunista, não sei. A história é que pode explicar. Com certeza, eu sou muito positiva. Pior do que a gente se encontra, uma sociabilidade pior, alguns dizem o contrário, viu, gente? Para vocês não acharem, a professora Diana e a professora Andrade tem um pensamento que combina com que vai ser necessariamente uma sociabilidade melhor. Eu sou positiva, eu creio que sim. Mas alguns teóricos vão dizer que a gente comunga para uma barbárie, que a gente está caminhando, né, para que isso se estabeleça. Enfim, nós, sujeitos ativos nessa sociedade, é que estamos contribuindo para que rumo, né? Não se engane, às vezes a gente acorda, trabalha, vem para a faculdade, né? Tem as nossas relações no trabalho, em casa, na comunidade. E aí eu me pergunto sempre, qual é a sociabilidade que eu estou construindo com a minha família, com o meu vizinho, na minha rua, na minha igreja, enfim, que tipo de sociabilidade eu estou construindo? Me faço sempre essa pergunta. E eu acho que você também deveria fazer. Né? Para que rumo nós caminhamos e que tipo de sociabilidade eu estou contribuindo? Né?
E eu parto do pressuposto de que o que nós temos não está posto, pode ser modificado. Mas depende muito das condições materiais que temos, como também na nossa própria organização enquanto sujeitos ativos nessa sociedade. Bom, queríamos agradecer à professora Diana pela excelente exposição do seu pensamento sobre esses problemas atuais da nossa sociedade, esses problemas atuais referentes à questão da socialidade, e colocar, e você fique à vontade para finalizar. Bom, gente, quero agradecer, né, mais uma vez o convite, né, espero ter contribuído com a formação de vocês, né, com esse debate, né, sobre a terceirização, e que vocês possam repensar, pensar, né, naquilo que vocês estão discutindo, né, um tema muito atual, né, eu parabenizo o professor por estar trazendo à tona, né, esse debate, né, porque tem sido poucos os espaços e os momentos onde a gente tem definido pensamento, onde a gente tem refletido, né, sobre a sociedade, sobre as discussões que são pautadas, né, e eu estou, né, muito feliz em estar aqui participando com vocês. Né. Boa noite, né, e até a próxima. Obrigado.